Meus queridos, eu confesso que estou me deliciando em Deus através da sua boa palavra e deste ensino tão maravilhoso para nossas vidas. Eu creio que você também está desfrutando desse momento tão agradável que Deus nos concede de podermos participar deste alimento tão salutar que é o alimento da palavra do Senhor. O nosso terceiro tópico fala novamente, o autor retoma então novamente a reconciliação com Deus no corpo. E ele diz que o versículo 14, que Paulo cita no capítulo 2, 14, ele diz que o destaque era a inimizade horizontal, quer dizer, entre os judeus e os gentios, de forma que a reconciliação deve ser duplamente compreendida. As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou nossos pecados no madeiro. Então, pastor Nilson, esta reconciliação só foi possível porque Jesus Cristo, através da sua morte, ele desfez a inimizade horizontal entre os dois povos, mas também essa inimizade vertical, que era entre Deus e os homens. Isso só foi possível através de Jesus Cristo. O senhor, pastor Marido, começou muito bem esta lição de hoje, destacando a palavra mas na epístola aos Efésios. Aquela conjunção adversativa que nos mostra que antes dela tinha um estado, um determinado estado do homem, morto em delitos e pecados, e após ela, o homem adquiriu um novo status, um novo estado, agora nova criatura, filho de Deus. Me parece que a compreensão desses dois estados, ela é fundamental para todos os crentes, para todos os cristãos. Todo crente precisa compreender muito bem de onde ele veio e para onde ele foi. Precisa muito bem compreender em que profundezas ele se encontrava e em que alturas ele foi elevado em Cristo Jesus. E manter essa compreensão viva e firme em seu coração sempre. Porque isso, de um lado, lhe trará humildade, humilhação, mas de outro também lhe trará confiança, lhe trará força e fé. Sabendo que de onde ele veio, Deus o amou. E para onde ele foi, Deus o elevou para a glória celestial. Isso é fundamental. É fundamental porque só assim nós podemos compreender que, embora o Evangelho sendo uma boa notícia, ele só o é porque decorre de uma má notícia. E essa má notícia é que nós estávamos separados de Deus. É que nós estávamos mortos em delitos e pecados. A compreensão disso é fundamental para o Evangelho. Compreendermos que estávamos afastados do Senhor. Por isso o texto diz que, no versículo 13 do capítulo 2, que fomos trazidos para perto. Fomos trazidos para perto de Deus e reconciliados com Ele. Essa ideia de que estávamos distantes de Deus, é importante exatamente para que possamos entender a grandiosidade da boa notícia. É importante entendermos, então, que estávamos nas profundezas do pecado, distantes de Deus, e que, alçados à presença de Deus, nós agora temos uma boa notícia, que é o Evangelho, e que Deus fez isso não pelo nosso esforço próprio, não pela nossa justiça própria, e sim pela sua graça e pelo seu amor. Uma das verdades ou das doutrinas que nos é ensinada na Bíblia e que consta da nossa meditação de hoje é a maldição da cruz. Maldição que está no centro nervoso desta explicação. E do que se trata? A maldição da cruz é que todos os judeus entendiam que aqueles que morreram como criminosos eram indignos da presença de Deus. Há um texto no Velho Testamento que diz assim: maldito é aquele que morre pendurado no madeiro. Esta verdade do Velho Testamento, o apóstolo Paulo traz para o Novo Testamento na sua carta aos Gálatas. Em Gálatas capítulo 3, versículo 12 a 14, ele diz: ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se mal por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que, pela fé, nós recebêssemos a promessa do Espírito. O advogado Cícero, um advogado romano muito famoso, ele dizia que a pior das condenações era a crucificação. Ele dizia que você jamais deveria mencionar a cruz
próximo a um cidadão romano, porque um cidadão romano não era digno da cruz. Daí você vê a ignomínia da cruz, como ela era terrível, não apenas pelo seu flagelo, mas também pela consideração que era dada àquele que morria crucificado. Aquele que morria crucificado era entendido como maldito. Era assim também que viam os judeus. Aquele que morria crucificado era maldito. Na verdade, esta era a sanção, a punição, é a punição do pecado. Morrer afastado de Deus e maldito. E foi exatamente isto que Jesus fez. Ele, na cruz do Calvário, clama pelo seu Senhor, por Deus, e se vê abandonado na cruz. Ele diz: Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Este abandono de Deus é exatamente aquilo que é a punição, a sanção para aqueles que morrem longe de Cristo, para aqueles que morrem em pecado, que morrem separados de Deus. A reconciliação com Deus, portanto, faz com que nós não estejamos mais sujeitos a essa maldição. E por quê? Porque esta maldição já foi integralmente aplicada no nosso Senhor Jesus. É o Senhor Jesus quem sofre essa maldição. Ele é feito maldito. Embora sem pecado, embora não tendo praticado nenhum tipo de pecado e ter cumprido a lei de Deus em sua íntegra, mesmo assim, ele foi condenado como injusto, como maldito, para que, pela fé, nós recebamos dele a sua justiça e não tenhamos a mesma condenação. Pelo contrário, não só isso, não é apenas um perdão dado e um livramento da sanção. Muito pelo contrário, o amor de Deus é abrangente e profundo. A sua misericórdia se renova todas as manhãs. E além de nos livrar desta sanção, em Cristo Jesus também, ele nos adota na sua família e nos faz filhos de Deus, novas criaturas. Inclusive, pastor Nilson, pastor Amarildo, esse ato sagrado, esse ato divino, salvífico de Cristo, a partir dele nós temos um novo povo, a igreja. Antes, tratava-se apenas de judeus e gentios, mas, olha só a conjunção adversativa novamente, né? Mas, a partir do ato de Cristo na cruz do Calvário, um novo povo surgiu, a igreja, que é exatamente a junção de judeus e também de gentios que agora têm a possibilidade e a oportunidade de fazerem parte do povo eleito, do sacerdócio santo, né, da nação escolhida em Cristo Jesus por Deus. E veja que a paz e a unidade que deveria existir, né, entre esses povos somente era capaz se houvesse a reconciliação desses povos em Cristo Jesus. Ou seja, havia uma exigência para que isso acontecesse. E isso aconteceu na cruz. Veja que o símbolo da cruz, nós temos o madeiro que tem duas peças. Tem uma peça vertical e tem uma peça horizontal. Cristo, ele foi pregado, crucificado nestas duas peças de madeira. De um lado, nós temos os judeus. Do outro lado, nós temos os gentios. Gentios e judeus, portanto, estavam sendo, que coisa gloriosa, reconciliados na cruz de Cristo. E veja que aquela trave horizontal fala da reconciliação que Cristo estava proporcionando agora para desfazer a inimizade causada pela lei, causada pela religião, causada pelo sistema judaico, que separava as outras nações do acesso a Deus. Portanto, essa parede horizontal, esta parede da lei, esta parede dos ritos, foi removido na cruz de Cristo. E nós tínhamos também uma trave vertical, que fala da reconciliação vertical entre Deus e todos os homens, posto que em Cristo todos os homens, todos os pecadores, agora têm a oportunidade, glória a Jesus, de serem reconciliados em Cristo, através da crucificação. Ou seja, aquilo que era maldição para nós,
Cristo assumiu para que se tornasse em bênção, conforme disse Paulo aos Gálatas, dando-nos agora também a oportunidade de sermos descendentes pela fé do patriarca Abraão. Portanto, nós temos aqui uma lição extraordinária, pastor Marildo, fenomenal, de como Deus, em Cristo Jesus, nos reconciliou com o Pai. Pastor Epaminondas, dentro do que foi falado na lição, a questão da lei civil, todos nós, como cidadãos brasileiros ou na terra, diante de uma transgressão, nós temos direito a um advogado. O que percebemos é que o nosso Cristo, ele não teve esse direito, pastor. Como se explicar isso, meu pastor? Cristo Jesus, ele tinha que cumprir aquilo que foi estabelecido nos propósitos eternos de Deus. Vejam que pela morte que nós chamamos, a morte sacrificial e também substitutiva de Cristo, era necessário. Está escrito em Isaías, capítulo de número 53, que ele levou sobre si, ou seja, sobre Cristo, estava todos os pecados dos homens. Cristo levou sobre si as nossas transgressões, as nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E vejam que ali na cruz do Gólgota, na cruz do Calvário, diz a Bíblia que houve escuridão. E o próprio Cristo ali, pendurado no madeiro, ladeado por 2 malfeitores, Jesus bradou em aramaico, Eli, Eli, lema sabachthani. Vejam que Cristo Jesus, ali, ele estava levando sobre si todas as nossas iniquidades, e houve ali, portanto, um ato em que Deus, vendo Jesus, o seu único filho, na cruz do Calvário, estava agora reconciliando os homens, estava agora justificando os homens. E aí, portanto, nós temos aquilo que o próprio evangelista João escreveu sobre Jesus. Ele é também o nosso paracleto. Paracleto é uma palavra grega que significa aquele que é chamado para estar ao lado. Em linhas gerais, quem é chamado para estar ao lado? Um advogado. Veja que no banco dos réus, nós temos aqui, o pastor Nilson é um jurista, Eu estou ainda engateando, caminhando, mas vejam, lá no banco dos réus, quem assenta-se ao lado do acusado? A promotoria de justiça? Não. Quem está do lado dele é o advogado. Portanto, Cristo passou por tudo isso, embora, como o senhor colocou, não teve advogado para se fazer advogado de todos os pecadores, de todos aqueles que estavam sendo acusados, e justamente acusados dos seus muitos pecados pelo acusador. Mas Cristo Jesus, ele é o nosso advogado, pastor Nilson, ele foi credenciado para isso, ele tem as prerrogativas para ser o nosso advogado fiel. Não precisou da ordem. Glória a Deus. Glória a Deus, não precisou da ordem, pastor? Muito bem, pastor, foi por isso que eu fiz a pergunta, porque quando eu lancei a pergunta foi justamente trazendo à mente que ele foi constituído nosso advogado. Ele tinha que passar por tudo isso, porque se ele não passasse, nós estávamos perdidos para sempre. Queridos, nós chegamos ao final desta lição tão abençoada, tão maravilhosa. Eu desejo do meu coração que você possa gravar, guardar em seu coração o que você aprendeu e colocar em prática, na confiança de que nenhuma condenação, o pastor Epaminondas falou o que diz a Bíblia, ele foi constituído nosso advogado. Paulo, então, com convicção, pastor Nilson diz, portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por quê? A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Nós fomos declarados por Deus justificados. Que Deus abençoe. Pastor Nilson tem a oportunidade para as considerações finais, e logo após o pastor
Epaminondas, estaremos orando por vocês. Eu queria agradecer ao pastor Salles, ao pastor Amarido, ao pastor Epaminondas. Muito obrigado pela oportunidade. Eu só queria voltar a minha fala diante do ensino que foi ministrado aqui para dois tipos de pessoas. Para o crente, aquele que está convicto da sua salvação em Cristo, e para aquele que ainda não tem esta convicção de pecado. Para você que não tem a convicção de pecado, para você que ainda não está convencido da salvação do Senhor, eu queria que você orasse, meditasse nisso, percebesse que há uma necessidade de salvação, há uma necessidade de arrependimento. Eu posso usar aqui uma ilustração. Certa feita, dois jovens caminhando à beira de um lago, um deles virou-se para o outro e falou assim: vou salvar a sua vida, preste atenção. Pulou no lago e morreu afogado. Qual é a surpresa do jovem olhar e pensar assim: meu Deus, é um maluco. Se você pensar que você não tem nenhuma necessidade em Cristo, obviamente, você vai olhar para a história da crucificação e não compreender a razão disso. Porém, eu refaço esta ilustração. Esses dois jovens andando à beira de um lago, e um deles escorregou e caiu. O outro pulou para salvá-lo, e para salvá-lo teve de morrer. Aquele jovem ficou extremamente agradecido. Enquanto você não perceber que você está afogando distante de Deus, enquanto você não sentir a necessidade de que precisa de salvação, você não vai reconhecer a obra gloriosa de Cristo. Por isso, a nossa oração hoje é para que você reconheça essa necessidade da salvação em sua vida por causa da situação que você encontra. Mas se você já é convicto da salvação, se você já tem a paz de Deus, melhor dizendo, a paz com Deus, eu exorto você, eu animo você a buscar a paz de Deus neste momento de pandemia. A você encontrar aquela ausência de ansiedade. Joga fora a ansiedade, joga fora o medo e deixe ser inundado pela paz de Cristo que excede todo o entendimento. Mediante orações, súplicas e ações de graças. Busque ao Senhor. Você já foi abençoado nas regiões celestiais. Tome posse dessas bênçãos, tome posse desta paz, em nome de Jesus. Pastor Amarildo, pastor Nilson, uma honra muito grande poder estar aqui com vocês, aprendendo a palavra de Deus pela instrumentalidade de vocês. Dizer a todos os nossos alunos, nossos irmãos que estão em casa, que o Senhor Jesus, cumprindo um plano eterno estabelecido ainda na eternidade, conforme Apocalipse capítulo 13, versículo de número 8, que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, ele então cumpriu todas as demandas, as exigências da lei mosaica e, portanto, ele desfez todas as inimizades que haviam. Deus, em Cristo Jesus, estava derribando, estava, então, destruindo a parede da separação que fora levantada pela própria religiosidade judaica através dos ritos, né, das cerimônias e através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, né? Essa cruz, pastor Marido, que era escândalo para os judeus e loucura para os gentios, esta cruz foi a razão da nossa redenção, da nossa salvação. Cristo lá nos condicionou a estarmos assentados, elevados ao status de estarmos à destra de Deus em Cristo Jesus. E por meio do sacrifício de Jesus, em suma, né, a lição, nós temos aquilo que nós chamamos de a Shalom, a paz. Essa palavra paz, que vem do hebraico shalom, significa ser completo. Ou seja, alguém que é completo, ele tem paz. Nós temos Cristo e, portanto, nós somos completos. Nós não temos necessidade alguma, senão do próprio Cristo. É Ele que nos completa. O rei Davi já expressava isso muito bem no Salmo 23, né? Que o Senhor é o meu pastor, vírgula, Ele não me faltará, nada me faltará, porque Ele é o meu pastor, Ele estará preenchendo a minha vida. E desse modo, meus queridos, Cristo, Ele
eliminou a inimizade que havia entre esses dois povos, os judeus e gentios, e a partir desta reconciliação em Cristo, ele então fez um novo povo. Ele, portanto, estabeleceu uma nova nação. Ele, portanto, estabeleceu uma nova humanidade. A igreja, um novo corpo. Agora, tanto judeus quanto gentios podem fazer parte do corpo de Cristo. Se você está aí me assistindo agora e talvez está atribulado, ansioso, sem saber o que vai ser do amanhã, nem tampouco como vai ser o seu futuro, essa é uma rica oportunidade para você refletir na sua vida e se entregar a Jesus, se entregar a Cristo, para que Ele o reconcilie com Deus e você tenha paz plena com Cristo Jesus, com Deus. Tá bom? Deus te abençoe. Até o próximo programa, pastor Marildo, até a próxima Escola Bíblica Dominical. Glória a Deus. Eu concluo dizendo o que disse o escritor aos Hebreus. Que mais direi? Diante de um ensino tão maravilhoso, só agradecer a Deus, pastor Nilson, pela sua cooperação. Deus lhe abençoe, pastor Epaminondas, Deus lhe abençoe grandemente. Nós queremos concluir orando por você, nós vamos ficar em pé, pastores, e vamos orar por você, pela sua vida, pedindo a Deus que lhe abençoe. Eu convoco ou conclamo a todos os irmãos que orem, façam orações pelo povo de Deus na terra, pelos seres humanos no planeta Terra, para que Deus lhes conceda o favor, a misericórdia e o socorro. Nós precisamos, moradores da terra, do favor de Deus. Sempre precisamos e estamos precisando, assim, abundantemente, desta misericórdia de Deus, tá bom? Eu quero pedir ao nosso pastor Nilson Amaral que faça esta oração de encerramento, e aí onde você está, ore também. Não esqueça de apresentar o pastor Salles. A responsabilidade na vida dele é muito grande, a responsabilidade que Deus colocou em suas mãos, mas ele está desenvolvendo segundo a graça de Deus na sua vida. Ore por ele, ore pela sua família, pela sua esposa, pelos seus filhos, enfim, por toda a sua família, e logo após a oração, você ainda vai poder desfrutar de um momento de louvor. Você vai poder assistir a irmã Nicole louvando ao Senhor com o último hino deste programa. Deus abençoe, até o próximo programa. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Tua sabedoria, mas, acima de tudo, obrigado pelo Teu amor e sacrifício. Obrigado por ter nos reconciliado contigo mesmo, não pela nossa capacidade e esforço, não por obras feitas por homens, mas por aquele que é justo e eternamente santo, Jesus Cristo. Obrigado pelo Teu sacrifício, Senhor, e te agradeço pela Tua igreja, que, embora passando por esses momentos de dificuldades, o Senhor é presente com elas. Abençoe, Senhor, cada família, cada indivíduo, cada pai, cada mãe, cada filho, cada senhora, cada senhor, cada criança e adolescente. Abençoe todos aqueles que estão assistindo agora, que estejam cobertos pelas misericórdias do Senhor, sejam agraciados pela Tua presença gloriosa, sejam curados em nome de Jesus, sejam restaurados àquela situação da presença de Deus em suas vidas. Nós te agradecemos, Senhor. Continua abençoando, Deus, esta igreja, continua abençoando o anjo desta igreja, aquelas lideranças, os obreiros e todos aqueles que estão participando de algum modo para que a Tua obra não cesse. Deus, obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Santo é o teu nome.
deixa o céu descer. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Peça isso ao Senhor. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Oh, deixa o céu descer. Teu é o reino. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Deixa o céu descer. Deixa o céu